Pai da eternidade e príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus. Que todo joelho se dobre diante deste nome, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor de toda a existência. É por Ele que nós estamos aqui reunidos nesta noite. Ele é o centro, Ele é o principal, Ele é o primeiro, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Tremendo é o Senhor, digno, 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 maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez nesta noite, noite de celebração, noite de comunhão, mesmo online. Nós aqui, você aí na sua casa, reunidos com a sua família, é muito bom estarmos juntos mais uma vez e poder ouvir uma palavra de Deus, o bom conselho de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você nesta noite, para que o nome dele seja engrandecido e exaltado. Então, eu quero convidar você, continue conosco, permaneça aí, porque eu tenho certeza que a palavra que eu tenho para compartilhar, aquilo que Deus colocou no meu coração para repartir com cada um de vocês, vai trazer edificação, vai fortalecer, vai renovar as suas forças, a sua esperança. Então, fica firme aí, você aí, eu aqui e todos nós juntos, em nome do Senhor Jesus. Uma alegria realmente poder estar junto com você. Eu espero que a sua semana tenha sido boa, mas mesmo que tenham acontecido lutas, dificuldades, nós entendemos que tudo coopera para o nosso bem. E por pior que a circunstância esteja, Deus, Ele é especialista em transformar tudo aquilo que nos é contrário ao nosso favor. Então, que seja assim, que você seja abençoado. Eu quero desafiar você, não só a permanecer conosco, mas durante a ministração, eu queria desafiar você a dar o seu like, a fazer comentários. Você pode participar comentando, né? Colocando a sua posição muitas vezes, ou dando um glória a Deus, compartilhando, convidando pessoas para participar juntamente com você desta live, desta noite. Por quê? Porque quando você faz isto, né, você amplia o nosso raio de ação, de atuação, você ajuda a espalhar, a levar mais longe a palavra de Deus. Então, dá o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com alguém, com um amigo, com um vizinho, com um familiar, porque isto ajuda a levar mais longe a palavra de Deus. Mas eu tenho falado nesses dias sobre a nossa identidade em Deus, né? E nós somos obra de Deus, nós fomos criados com uma identidade própria,
feitos à imagem e semelhança de Deus, com um propósito. E que propósito é este? O de ser nesta terra a expressão desta imagem e semelhança. Mas você de repente pode até pensar, mas Deus é espírito, ele não tem corpo. O que significa expressar esta imagem e semelhança? Eu creio que isto fala diretamente dos atributos de Deus, porque ele não só nos criou a sua imagem e semelhança para sermos nesta terra a expressão desta imagem e semelhança, que ele também nos capacitou para isso, né? Para que nós possamos expressar. Então, quando você lê lá em Gênesis 1, 26 a 28, que nós fomos criados, gerados, né? Feitos à imagem e semelhança do Criador, o grande desafio é que eu e você, o grande desafio é que você possa ser aí onde você está, lá onde você trabalha, né? Na rua, no supermercado, não importa onde você esteja, que as pessoas possam olhar para você e ver a sua vida expressando estes atributos que Deus nos dotou e nos capacitou. Ele nos capacitou para domínio, para exercer governar toda a sua criação. E isto envolve o governo da nossa própria vida. Mas, enfim, é importante que você entenda quem você é em Deus. Quem você é. E os atributos, quais as habilidades, os dons, os talentos que Deus dotou você para cumprir este propósito. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, né? E o meu desafio, né, são duas perguntas simples, mas o meu desafio, o meu desejo com essas duas perguntas é levar você a buscar em Deus as respostas para estas perguntas. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, no Salmo de número 139, Salmo de Davi, e eu quero ler boa parte deste Salmo, porque tem tudo a ver com aquilo que eu quero repartir com você nesta noite. O salmista diz assim: ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu, tu me conheces e conhece o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe, cercas a minha vida e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há ainda uma palavra na minha língua, mas eis que o Senhor sabe de tudo antes. Tu me envolves por trás, pela frente, e tu pusestes a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão alto que eu não posso alcançá-lo. Para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. E se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. E se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti, pois possuístes os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente, maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isto a minha alma certamente conhece bem.
Minha matéria não te foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, informe, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais foram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos são os teus pensamentos para comigo, ó Deus, quão grande é a soma deles. Né? O salmista Davi, este salmo, ele ressalta, né, os atributos de Deus. A onisciência, a onipresença, a onipotência, elas vão além da nossa compreensão humana, vão muito além, né? Então, fica muito claro, primeiro, que Deus nos criou, Ele nos criou, e que não tem como nós fugirmos do domínio dele e do cuidado dele para com a nossa vida. A partir do versículo 14, né, o salmista deixa claro o próprio processo de Deus na nossa formação dentro do próprio útero da nossa mãe, né? E ele finaliza dizendo que os pensamentos, né, que Deus tem a nosso respeito, né? Deus tem um propósito, fica claro. Nós somos criados por Deus com um propósito. Então, os pensamentos que Deus tem a meu respeito, ao seu respeito, né? Isto fica muito claro. E o nosso próprio conhecimento de Deus, e o nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai, é que sustenta esta nossa identidade. E mais ainda, nos levam a alinhar os pensamentos e propósitos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Para a minha vida. Então, isto é libertador para nós. Isto é libertador para nós. Quando nós conseguimos entender, né, que nós fomos feitos, gerados, criados por Deus, e Ele nos concedeu uma identidade própria e nos deu uma capacidade para que nós possamos cumprir este propósito de sermos expressão, aonde nós estamos inseridos, colocados, sermos a expressão desta imagem e desta semelhança. Amém, querido? Então, este é o grande desafio que veio ao meu coração nesses dias, que nós possamos conhecer, entender, compreender a nossa identidade em Deus. E o nosso modelo maior, nosso exemplo maior é Jesus. Então, eu queria convidar você a abrir carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses 2. Filipenses 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 2. Olha o que Paulo declara. Ele diz assim: completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento. Guarda isso. Tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere o outro melhor do que si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros.
Agora, no verso de número 5, né? Olha o que Paulo diz: haja em vós a mesma mente, o mesmo pensamento, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não julgou, ele não quis por usurpação ser encontrado ou ser recebido, né, como Deus, mas antes ele se esvaziou, ele abriu mão da sua deidade, da sua divindade, de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele tinha, para que ele pudesse cumprir o propósito pelo qual Deus o enviou. Então, ele está falando, né? E veja, nós tratamos algumas semanas atrás, falando que no processo de criação, tudo começou na mente de Deus. E falamos que Deus nos capacitou também a criar através dos nossos pensamentos. Então, tudo começa, ou o princípio de todas as coisas está na mente, está num pensamento. Assim como você pensa, assim é. Já estudamos sobre isso, né? Mas Paulo, ele está falando que Jesus é o nosso modelo, e ele fala: olha, tende a mesma mente, tende o mesmo pensamento, né? Ele fala da necessidade de nós sermos concordes, e começa na nossa própria maneira de pensar. Ele fala: tende o mesmo pensamento, a mesma mente, né? Pensai da mesma maneira. Jesus, o Deus Filho, ele abriu mão. A palavra diz: ele não quis ser tido e encontrado como Deus, mas ele se fez homem, se fez carne. Ele abriu mão da sua divindade, se fez homem e assumiu, né? Se esvaziou, assumindo a forma de servo obediente, para que ele pudesse cumprir o propósito pelo qual Deus o enviou. Então, quando Paulo usa esta expressão, né, tende o mesmo pensamento, ou a mesma mente, ou o mesmo sentimento, conforme, né, a edição, o tipo de Bíblia, a linguagem que você pode estar usando, o entendimento é o mesmo. Ele fala de um sentimento de humildade. E quando nós pensamos na questão da humildade, esta expressão se esvaziar, né, e ter este mesmo pensamento, esta mesma mente, esta expressão fala para a igreja que nós precisamos dar atenção a isto, e que nós precisamos valorizar e imitar o caráter de Cristo. Por quê? Para quê? Para que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver em nós esta expressão. Porque a ideia é de que Cristo, ele não considerou os seus próprios interesses. Ele não buscou isto, mas antes ele se esvaziou. Ele não permitiu que os seus interesses o dominassem e levassem a agir de maneira contrária ao propósito que Deus havia estabelecido. Então, ele assumiu a figura de servo obediente.
para que o propósito para a vida dele se cumprisse. Então, a grande questão para nós é, talvez, do que eu preciso me esvaziar. O que você precisa se esvaziar? Como eu disse, né, o sentimento é de humildade. E a humildade, ela é oposta ao quê? A humildade, ela é oposta ao orgulho, à prepotência, à soberba, ao egoísmo, que muitas vezes impera e nos domina. Então, do que você precisa se esvaziar nesses dias para que você possa se tornar a expressão desta imagem e semelhança? Esta é a grande expressão. Por quê? Qual a razão disso? Porque nós somos bombardeados com verdades a nosso próprio respeito, baseado em fatos, em padrões e em pensamentos humanos. Em pensamentos humanos que muitas vezes nós mesmos estabelecemos ou a própria sociedade estabelece. E que nos leva a viver não o padrão que Deus estabeleceu, mas o padrão do mundo. Então, Paulo está falando da necessidade, muitas vezes, de nós nos esvaziarmos de pensamentos, de sentimentos, né, que são contrários a esta identidade proposta, a esta identidade própria que Deus nos concedeu, e a própria capacidade de governar e de poder cumprir o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, muitas vezes é preciso esta atitude. Por quê? Porque muitas vezes, por causa do padrão que o mundo estabelece, que a sociedade estabelece, nós estamos vivendo um modelo contrário a esta identidade proposta. Então, o grande desafio, ao estudar a nossa identidade em Deus, é para que nós possamos, ao entender, ao compreender como nós fomos criados, e a razão, o propósito e a capacitação que nos foi dada, nós possamos assumir este modelo e este padrão que Jesus estabeleceu e que Paulo nos remete através das Escrituras nesta carta, neste capítulo 2, do verso 5 em diante. Tende em vós. Este é o nosso grande desafio, né? E nós precisamos entender o mesmo Paulo, que escreveu esta carta, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso de número 3, ele repete, ele fala, olha, e não pense de si mesmo mais alto do que convém. É a própria orientação do apóstolo Paulo para a sua igreja, para cada um de nós. Por quê? Porque a grande maioria de nós, a palavra, texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. O que significa isto? Que ela corta dos 2 lados, mas ela primeiro corta aquele que fala, e depois ela corta aquele que ouve. Então, é algo para mim e é algo para você, é para nós esta palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós nos colocamos em uma posição elevada diante das pessoas.
nós nos colocamos em uma posição de uma capacidade maior. Ou seja, nós vivemos ou somos frutos de uma comparação. Vivemos um modelo de comparação. Quando nós, nos colocamos nesta posição, porque tudo mede. O orgulho mede, a soberba mede, o egoísmo mede. Então, o padrão deste mundo muitas vezes nos induz, nos leva a uma comparação. E Paulo fala, não é por aí, não é por aí. Não pense de você mesmo além do que convém. Eu não posso pensar a meu respeito além do que é conveniente. Mas é natural, faz parte da natureza carnal, humana, nos colocarmos numa posição de ser mais. Nós somos os caras e as caras, muitas vezes. E Paulo está nos exortando, falando, olha, não pense de você mesmo além do que é conveniente. E é a mesma coisa que, através de Jesus, neste texto de Filipenses 2,5, nós podemos aprender, somos exortados. Olha, o sentimento não é de ser alguém, de ser mais do que alguém. Ele fala, não, baixa a sua bola, pense nas pessoas também. Por quê? Porque muitas vezes com este tipo de atitude, nós não somos expressão desta imagem e semelhança. O que é que as pessoas pensam quando olham para você? O que é que as pessoas pensam quando elas veem as suas práticas, as suas atitudes? Será que estas práticas e estas atitudes demonstram o amor de Deus? Expressam semelhança com Deus? É isto que nós precisamos refletir, e é para isto que Paulo está nos exortando. Tende em vós os mesmos sentimentos, a mesma maneira de pensar, a mesma mente. Jesus se esvaziou de toda a sua capacidade, de tudo aquilo que ele era, para cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado pelo Pai. Então, a exortação para nós, para mim e para você hoje, é que talvez seja tempo de nós nos esvaziarmos. Essa palavra serve para mim também. Me esvaziar, às vezes de mim mesmo. Me diminuir, como a própria Escritura diz, como Paulo fala, para que ele possa crescer. Para que ele possa crescer. Há um ditado popular, mas que é bíblico, que diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E é bíblico isto. Mateus 7,16, depois você pode procurar e ler, você vai ver que Jesus ele está falando ali, que é pelos frutos. Pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Que uma árvore boa não produz fruto ruim. Uma árvore boa produz bons frutos. Que frutos você tem produzido? Ou, melhor ainda, que frutos nós fomos chamados para produzir? De tal maneira que as pessoas, ao olharem para a minha vida, possam ver Cristo em mim. Gálatas 5, 22. Quando Paulo diz que
uma vida guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito aí ele vai relacionando, é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é domínio próprio. Quando eu penso com relação a este fruto, principalmente, porque o fruto é um só, porque nós somos galhos, o galho só produz fruto porque ele está enxertado na videira verdadeira que é Jesus, né? Então, quando fala de domínio próprio, isto me remete lá para o princípio da criação, quando fala que nós somos criados à imagem e semelhança para que nós pudéssemos governar, dominar e governar. Quando eu penso nisto, eu penso lá em Gênesis 4, quando Caim, um pouco antes de matar o seu irmão Abel, o primeiro homicídio, né, aconteceu dentro da família. Antes de Caim matar o seu irmão Abel, Deus vem para ele e diz, e fala, olha, o pecado jaz na tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Então, eu entendo que eu primeiro preciso aprender a governar a minha própria vida, para que então, a partir daí, eu possa governar as demais coisas que Deus criou e estabeleceu que o homem dominasse e governasse sobre todas elas. Então, governo. Eu fui criado com uma identidade própria, a imagem e semelhança do Criador, e fui dotado de uma capacidade de governo para que eu pudesse cumprir o propósito de ser nesta terra a expressão da imagem e semelhança do Criador. Então, este é o nosso grande desafio, este é o desafio que eu queria deixar no seu coração nesta noite. Quem você é, que fala diretamente da sua identidade, e de que habilidades, né, que dons, que talentos Deus dotou você para que você possa cumprir este propósito. Então, como eu disse no princípio, o meu desafio, o meu desejo é que você se sinta desafiado a buscar em Deus as respostas para estas duas perguntas. Mas eu quero orar por você nesta noite. Aliás, eu quero orar por você e quero orar também pela minha vida e pela vida daqueles que estão comigo aqui nesta noite, para que pelo Espírito Santo, né, aquele que sonda e conhece o mais profundo do nosso ser. Mas como eu disse, o texto de Hebreus 4, o escritor ele diz que a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes e ela penetra profundamente, né? Ela corta de maneira profunda até o ponto de divisão de juntas e medula, de alma e espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Então, que a palavra desta noite possa penetrar de uma maneira profunda dentro do meu coração. Como eu disse, ela primeiro corta em mim, mas que ela possa penetrar profundamente no seu coração nesta noite. E você possa entender, que o Espírito Santo possa mostrar para você do que é que você precisa hoje se esvaziar,
para que você possa então cumprir o propósito de ser nesta terra a expressão da imagem e semelhança de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro colocando as nossas vidas, Senhor, diante do desafio desta palavra. Teu Espírito Santo, Senhor, é quem tem o poder de revelar, de trazer vida. Então, Espírito Santo, que esta palavra possa penetrar profundamente e que nós nos sintamos desafiados por Deus a buscar em Deus a resposta para essas duas perguntas. Quem eu sou em Deus? Qual é a minha identidade? E que habilidades, que talento Deus me dotou para que eu possa cumprir o propósito de ser nesta terra, esta expressão, desta imagem, desta semelhança. Ser um canal de Deus, de expressão do seu grande amor. Então, que eu possa diminuir, para que Cristo possa crescer na minha vida. E nós, juntamente, possamos viver aquilo que eu creio pela Tua palavra seja o ápice da vida cristã, que é a declaração também de Paulo na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, quando ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, em nome de Jesus, que seja assim na minha vida, na vida de cada um daqueles que estão me ouvindo, me assistindo nesta noite. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória, de muitas vitórias em Cristo Jesus. Acima de tudo, que você realmente possa se tornar esta expressão de Deus aqui nesta terra, aonde nós fomos colocados. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Quantas pessoas?